E aí, galerinha, tranquilo? Voltamos agora para a nossa segunda parte do governo de Vargas, que é o governo constitucional, né? O governo constitucional que vai de 1934 até 1937. Dentro desse governo constitucional, nós vamos ter um modelo sendo organizado. Então, nós vamos ter lá, dentro do Estado, né, da burocracia civil, dentro então desse Estado que pretendia, nós vamos ter aqui um autoritarismo, um centralismo estatal e um nacionalismo prevalecendo, tá? Ou seja, Vargas ele vai de fato estimular a indústria nacional. Nós vamos ver, como eu já falei anteriormente para vocês, um grande crescimento da indústria nacional de 1933 a 1939. Essa indústria, que foi uma indústria leve, né, uma indústria de têxtil, do setor alimentício, ela vai crescer muito. E posteriormente nós vamos ver que a indústria de base também irá surgir no Brasil, porém da nova fase do governo Vargas, que é o governo ditatorial. Aqui o que nos cabe então são esses dois modelos, né? A burocracia civil e a burocracia militar, que ficou a cabo da doutrina Góes. Essa doutrina Góes, que ela já estava sendo formulada desde lá do século do século XX, né? Nós temos Góes Monteiro elaborando essa doutrina, onde propunha em síntese uma reorganização das Forças Armadas e o exército, que deveria dirigir toda a vida da nação. Então aqui nós temos de fato um governo bem centralizador e bem rígido, né? Bem autoritário. Aqui, segundo essa espinha dorsal, segundo essa burocracia militar, a espinha dorsal da nação deveria ser, portanto, as Forças Armadas. E a liberdade, para Góes, a liberdade deveria ser compatível com a segurança nacional, onde de fato essas Forças Armadas elas atuariam em cima de tudo o que acharia que fosse contrário a esse desenvolvimento do Estado, né? Bom, esse Estado que foi se montando, que foi se construindo aí a partir de 1934, era um Estado claramente antiliberal, tá? Não é um Estado que prevalecia o livre comércio. O que é um Estado antiliberal? É um Estado que prioriza a indústria nacional, que prioriza o que é de dentro. Então ele vai modernizar a nossa indústria, tá? Para ministro da Guerra, nós vamos ter Getúlio Vargas nomeando o Góes Monteiro a partir de janeiro de 1934, onde esse Estado ele vai ser forte, apoiado, portanto, no Exército, uma política de guerra. E aí o Estado antiliberal cabe aqui nesse ponto que eu coloquei para vocês, onde a importância é a da industrialização, em especial a indústria de base, que nós teremos posteriormente sendo construída no Brasil. Aqui nesse momento do governo Vargas, ficou marcado dois grupos políticos, dois grupos ideológicos, né? Não políticos, pessoal, corrigindo. Dois grupos ideológicos que surgiram durante o governo Vargas e ganharam força durante o governo constitucional. O integralismo, formado por Plínio Salgado em 1932, o jornalista Plínio Salgado, jornalista este que fez parte da Semana da Arte Moderna, então da Semana de 22, ele que foi inclusive um dos principais idealizadores do movimento verde-amarelismo, tá? Ele vai criar esse grupo, né, esse grupo ideológico que pendia para as ideias fascistas e nazistas. Esse grupo, que fique claro aqui, pessoal, ele tinha os seus integrantes, entre os seus integrantes, empresários, a classe média e as Forças Armadas. E era um grupo, como tinha uma ideologia nazista e fascista, claramente era observado que era um grupo que defendia a xenofobia e também o racismo, tá? É um grupo que foi formado, grupos formados por mulheres, grupos formados por homens, tá? Esses indivíduos eles saíam armados nas ruas, inclusive com o apoio
o total apoio por parte do governo Vargas. O governo Vargas ele vai autorizar esses indivíduos a andarem armados nas ruas, e eles andavam também uniformizados com insígnias com insígnia nos seus uniformes. Já vamos ver, já vou mostrar aqui para vocês a insígnia, tá, pessoal? E o lema do integralismo era Deus, Pátria e Família. Podemos observar aqui que é um grupo estritamente conservador, tá? Um grupo que, ao entrar em contato com o outro grupo que nós vamos ver adiante, eles acabavam saindo aos vias de fato, tá? Então esses grupos, eles costumavam, sempre que se encontravam nas ruas, eles costumavam se cumprimentar com a mão alta, tal como é no fascismo o fascismo de Benito Mussolini e o nazismo do Hitler, né? O Führer, né, era cumprimentado. Aqui nós temos os componentes desse grupo se cumprimentando com o Anauê, e a insígnia deles era essa aqui, que significa somatória. Anauê, que na língua tupi-guarani significa você é meu irmão, tá? Então defendendo aí o que é de dentro, tá, pessoal? Esse é um dos grupos que surgiram, conforme vocês podem ver nas imagens. O outro grupo que vai surgir, que é um grupo totalmente mais amplo, né, uma frente de oposição ao autoritarismo de Getúlio Vargas e ao fascismo do integralismo, será os aliancistas, também chamados de ANL, né, Aliança Nacional Libertadora. Nesse grupo é observado uma participação mais ampla de pessoas. Participavam indivíduos, portanto, de todas as classes sociais. Nós tínhamos operários, nós tínhamos aqui pessoas com convicções filosóficas contrárias, nós tínhamos liberais, inclusive, nós tínhamos anarquistas, comunistas, os socialistas, né? Então aqui era um grupo bem mais amplo, tá? Significando, inclusive, que não somente prevalecia os ideais comunistas nesse grupo aliancista, ok? As propostas da ANL, conforme eu disse para vocês, não se resumia ao que os comunistas queriam. Inclusive as propostas da ANL era o não pagamento da dívida externa. Esse é uma das propostas, conforme está aqui para vocês, né? Uma reforma agrária, mas aqui é um ponto interessante, porque a reforma agrária que eles propunham não significava você retirar a pessoa da sua casa ou retirar a pessoa das pequenas propriedades, né, os pequenos agricultores. A reforma agrária dos aliancistas, ela era uma reforma agrária mais ampla, para acabar com os latifúndios. Eles defendiam a manutenção da pequena e média propriedade. Portanto, eles queriam tornar a terra mais produtiva. Não invadir a casa e dividir a casa com uma pessoa estranha. Não tem nada a ver, tá, pessoal? Então entendam aí as propostas dos aliancistas, tá? Eles também defendiam uma nacionalização das indústrias estrangeiras, né, das indústrias multinacionais que estavam no Brasil, e também defendiam as liberdades individuais. Inclusive, eles combatiam o fascismo, tá? Porque no fascismo você não tem uma liberdade individual. Conforme vocês vão ver com o professor Luiz Felipe, você faz parte de um Estado, né? Um Estado, ele não atua somente na economia, ele atua junto à sociedade. E os aliancistas, eles eram combatentes a esse sistema que os integralistas propunham para o Brasil, que era de forte atração, era um forte atrativo para Getúlio Vargas. O lema dos aliancistas é pão, terra e liberdade. E aqui é interessante o seguinte: como os aliancistas têm a participação dos
comunistas, né? Nós vamos ter o Luiz Carlos Prestes, que só no final ele vai se tornar um membro, o líder de honra da Aliança Nacional Libertadora, que foi formada em 1935. O Luiz Carlos Prestes, ele vai lançar um primeiro manifesto público em apoio à ANL. E nesse manifesto público, ele combatia o governo Vargas, ele dizia que o governo Vargas estava malcomunado, né? Estava ali mancomunado com, ou seja, estava em aliança com os integralistas, então mancomunado com os integralistas, e ele pedia a adesão das Forças Armadas ao movimento da ANL. Acreditava, inclusive, que teria uma forte participação dessas Forças Armadas, tá? O outro ponto é que o Luiz Carlos Prestes, ele acreditava diferente do que acreditava a ANL, tá? Ele acreditava que a luta, ela iria partir dos quartéis para ganhar as ruas. E já a ANL acreditava que o movimento ia sair das ruas e ganharia os quartéis. É um ponto de vista um tanto quanto diferente. E um outro ponto interessante aqui, que vai levar a Getúlio Vargas a colocar a ANL na ilegalidade, é um dos pontos que o Luiz Carlos Prestes lançou no seu manifesto, tá? Dentro desse manifesto ele colocou lá uma frase onde ele esboçava que todo poder deveria ser a ANL. Então ele colocou lá: todo poder a ANL. Getúlio Vargas irá se aproveitar dessa fala do manifesto para colocar a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade, e a partir de então todo o movimento que a Aliança Nacional Libertadora ela iria coordenar no Brasil acabou sendo direcionado pelos comunistas, tá? No movimento conhecido como Intentona Comunista, onde sobre a liderança de Luiz Carlos Prestes, nós teremos, com o aval inclusive de Moscou, do Kremlin, né, de Moscou lá, nós vamos ter esse aval, esse patrocínio e agentes sendo enviados para o Brasil. Nós teremos o Luiz Carlos Prestes liderando a Intentona Comunista, que não foi tão organizada como se acreditava, né? Nós tivemos aqui uma desorganização por parte desse movimento comunista e por falta de organização alguns batalhões acabaram saindo nesse movimento antes de outros, e aí o movimento foi facilmente sufocado pela falta de organização. A Intentona Comunista ela acabou fracassando lá no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, deixa eu pegar aqui só um pouquinho, pessoal, que eu esqueci aqui o nome. Isso. No Rio Grande do Norte nós tivemos aqui uma duração de 4 dias desse movimento. Eles acabaram tomando o controle do governo, mas logo em seguida acabaram se rendendo por falta de coordenação e falta de armamento. No Rio de Janeiro, liderado por Luiz Carlos Prestes, do Batalhão da Praia Vermelha, também logo foi controlado. E em Pernambuco, rapidamente, devido à falta de organização, acabou sendo sufocado o movimento. Todos esses batalhões acabaram sendo considerados subversivos, não houve uma adesão por parte da população, e os agentes que foram enviados por Moscou, mais esses líderes do movimento, acabaram sendo presos e outros acabaram sendo mortos. Entre esses agentes está Olga Benário, que foi presa e arbitrariamente enviada para o campo de concentração para os campos de concentração na Polônia. Por que eu falo arbitrariamente, pessoal? Porque ela estava grávida, né? E aí arbitrariamente ela acabou sendo enviada, portanto, para os campos de concentração, e onde acabou morrendo.
Nesse contexto, quais são as consequências da intentona comunista? A intentona comunista ela causou um certo temor na população, em especial os industriários, os militares e a classe média, que passaram a apoiar Getúlio Vargas em suas decisões. Aqui algumas imagens para vocês, né? Olga Benário, temos o filme da Olga Benário, o filme O Menino do Pijama Listrado, que retrata bem esses campos de concentração, e aqui nós temos uma imagem desses homens que foram, desses judeus e comunistas que foram judeus, comunistas, negros e até mesmo homossexuais que foram levados para esses campos de concentração, trabalhavam até extenuar as suas energias e depois eram assassinados e jogados em uma vala comum, todos eles. Tá? Esse foi o holocausto causado aí pelo nazismo, né? Por esse governo de extrema direita. E, como consequência da intentona comunista que levou ao temor por parte da população, nós teremos o aumento dos poderes de Getúlio Vargas com a aprovação do Congresso Nacional de uma menor atuação do mesmo e uma maior atuação de Getúlio Vargas, e dando mais poderes a Getúlio Vargas através da Lei de Segurança Nacional, que passou a censurar os meios de comunicação, e também do Tribunal de Segurança Nacional, que passou a condenar os criminosos políticos. Entre esses criminosos políticos, uma repressão direta aos comunistas, tá? Nesse meio tempo nós teremos a condução das eleições, mas lógico que por trás das cortinas Getúlio Vargas estava tramando um golpe, tá, pessoal? Lembrando que a Constituição de 1934 não permitia a reeleição, então não permitia 2 mandatos. Vargas deixou os grupos se organizarem, esses grupos passaram, portanto, a se organizarem, né? Nós teremos aí os paulistas, através do Partido Constitucionalistas, vão lançar o jornalista Armando Salles de Oliveira, a Paraíba vai lançar o paraibano José Américo de Almeida, e os integralistas lançaram a candidatura do Plínio Salgado. E por trás dos panos, Getúlio Vargas estava elaborando um golpe de Estado através do Plano Collor. Pessoal, fica aqui o governo constitucional. Daqui a pouquinho voltamos com o governo ditatorial, onde Getúlio Vargas dará o golpe e governará de 37 até 1945. Tchau, tchau, pessoal. Até daqui a pouco.